Senhor, te bendizemos e exaltamos o teu santo nome pelo que o Senhor tem feito no dia de hoje em nossas vidas. O Senhor tem sido bom, sua misericórdia tem estado sobre nós. Vimos o seu poder, a sua graça, o seu cuidado sobre nossas vidas. Te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Temos visto, ó Deus, a sua misericórdia se renovar em nossas vidas. Hoje, mais uma vez, o Senhor renovou a sua misericórdia sobre nós, o seu cuidado sobre nós, o seu amor sobre nós. E fomos abençoados por ti, com o que o Senhor tem feito em nossos corações, na vida dos nossos irmãos. Somos a tua igreja, somos o teu povo. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades. O Senhor conhece cada detalhe dentro de nós. O Senhor conhece nossos pecados. O Senhor conhece os lados escuros das nossas vidas, dos nossos corações. O Senhor conhece os cantos das nossas vidas. E mesmo assim, o Senhor nos chamou para sermos a tua igreja, o teu povo, teus filhos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro Jesus. Só com a tua presença no meio do teu povo para a igreja funcionar. Assim como um casamento, a igreja precisa do Senhor centralizado nela, para que a tua glória se manifeste. Obrigado porque o Senhor não nos dá outra oportunidade de te servir, a não ser no meio do teu povo, com os irmãos, com outras pessoas, com uma família nova. E isso, ó Deus, tem marcado os nossos corações. E pedimos que o Senhor possa manifestar a tua graça, o teu poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa continuar fazendo a sua obra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, ministre nossos corações, mais uma vez. Amém. Irmãos, nós estamos na última mensagem da série que nós estamos pregando e ensinando, fake news. Nós temos falado sobre as inverdades ou as mentiras que são colocadas muitas vezes como evangelho e não é o evangelho. E temos sido abençoados pelo que o Senhor tem feito e tem falado. É uma oportunidade de ver o evangelho que é e as falsificações do evangelho. Nós, às vezes, não olhamos para o evangelho com essa realidade do que é e as suas falsificações e o que não é o evangelho. Nós precisamos, com verdade, sinceridade, humildade, olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus e ver o que é e o que não é o evangelho. E se acreditamos ou acreditávamos numa verdade ou em alguma coisa que parecia ser o evangelho, tocar o microfone. Amém? Vou usar dois porque... Vamos lá. Mas quando nós pensamos sobre o evangelho e pensamos sobre o que ele é e o que não é, nós abrimos os nossos corações para a verdade de Deus sobre nossas vidas, para o que o Senhor fala de verdade aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre o evangelho desigrejado. Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero ler já Hebreus, capítulo 10, se você tiver aí a sua Bíblia perto de você. Capítulo 10, a partir do versículo 23. E se você pode pegar e acompanhar. Capítulo 10. Peguemos-nos
firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nós, quando pensamos sobre a realidade do evangelho desigrejado, às vezes nós pensamos que isso é uma coisa nova, que está acontecendo agora, que está acontecendo nos dias de hoje. Só que o escritor, os Hebreus, ele está deixando claro para esses irmãos que estão vivendo em contexto de perseguição, de lutas e dificuldades, a realidade de que esses irmãos, aqui judeus, eles estão vivendo a realidade de abandonarem o lugar de culto, o lugar da presença de Deus, o lugar do ensino e instrução e o lugar do cuidado, e estão vivendo sozinhos. E o escritor está deixando claro de que os outros irmãos não podem seguir o exemplo desses, que estão deixando de congregar e já se tornou um costume de abandonarem o lugar de encontro do povo de Deus para poder cuidar das suas coisas, para poder viver as suas realidades, e aí vão se tornando cristãos sem igreja. Já é realidade no nosso Brasil a realidade dos cristãos evangélicos nominais. Era fácil achar e ver católicos nominais, que são aqueles que vão à missa quando é necessário, ou então em um batismo de uma criança, ou em um sepultamento, e tem um encontro com um padre somente nesses momentos, mas ele não é um frequentador, ele não pertence a uma paróquia, ele não é de lugar nenhum, mas ele se autodeclara como um católico. Já é normal evangélicos se dizerem evangélicos que não participam de nenhuma igreja organizada, de nenhuma comunidade, eles são nominais, se autodenominam cristãos, evangélicos, mas não têm compromisso com nenhum lugar, não tem compromisso de prestar a conta da sua vida para ninguém, para nenhuma comunidade. Ele não tem um líder sobre sua vida, ele não tem um pastor, ele não tem um mestre, ele não tem ninguém que instrui e cuida da sua vida, porque ele é autossuficiente e entende que pode se cuidar sozinho, que pode estar em sua casa e consumir pregações na internet, que pode consumir ensinos por podcasts e pode passar a semana inteira ouvindo retalhos do evangelho de cada pregador, de cada pessoa, sem ter contato físico para que não haja nenhum tipo de estresse com outros crentes. Porque os crentes são complicados. E aí se torna um cristão sem comunidade, um cristão sem igreja, um cristão que não participa de nada e acaba olhando para a comunidade local, acaba olhando para a igreja organizada que se reúne em um domingo como uma quase adversária, ou então tem uma repulsa por esse grupo que se reúne ao ponto de achar que todos eles, no mundo inteiro, estão errados, mas ele está certo em congregar consigo mesmo. Talvez senta diante de uma cadeira no espelho e canta e louva e toma a ceia com a sua imagem espelhada. Eu não sei como alguém consegue viver nessa condição, porque a igreja, para mim, é a minha família. E eu não sei viver sem os meus irmãos. E eu não consigo mensurar a realidade de abandonar esse lugar, porque eu dependo de vocês, eu dependo dos irmãos para me discipular, me aconselhar, orar por mim, discipular os meus filhos, se meter no meu casamento, mas não me deixar sozinho, para que eu possa me tornar ovelha solitária que se torna comida fácil para o lobo. A realidade dos sem igreja é a realidade hoje no Brasil e na América Latina e no mundo inteiro, mas não é nova, irmãos. O autor aqui aos Hebreus está
considerando esse problema como algo muito importante, deve ser abordado, e ele aborda. É um problema sério, e isso mesmo nos tempos bíblicos já era tratada e era combatido para que ninguém negligenciasse a comunhão, para que ninguém negligenciasse o lugar de adoração e de culto e do seu encontro em comunidade com Deus. Mas, meus irmãos, o que me preocupa também é que eu posso ser um desigrejado frequentando também os cultos de domingo. É que podemos ser desigrejados participando de grupos pequenos, de culto aos domingos, e ser também alguém desigrejado, em que não me importa tanto a comunidade, os problemas dos outros, a aliança em que temos entre nós, e o que importa é que eu vou embora segunda-feira, eu cuido de mim, da minha vida, não me importo com mais ninguém, não ligo para ninguém, não me comunico com ninguém, não presto conta da minha vida para ninguém, não falo com ninguém, não mando uma mensagem para os outros, não choro com os que estão chorando, não compartilho minhas necessidades, e aí eu vou vivendo e sendo um desigrejado, mesmo frequentando o culto, porque eu não sou da comunidade, não participo das atividades da comunidade. É que eu não estou falando que você tem que estar em todas as coisas da igreja, mas é quando você não tem nada a ver com um grupo de pessoas que você se reúne no domingo e consegue viver até o próximo domingo sem contato nenhum com ninguém, e melhor que seja assim. Podemos nos tornar desigrejados mesmo frequentando cultos, porque não queremos que ninguém se intrometa em nossas vidas, nas nossas coisas, não queremos que ninguém venha nos dar sermões ou nos ensinar como devemos viver, ou então nos ensinar como devemos atuar com nossa vida financeira, a criação dos nossos filhos, e quanto mais distante eu ficar da comunidade, melhor, é melhor. Eu vivia essas questões na pele, e aqui, em nome de Jesus, a gente não vai viver isso. E era estranho quando alguém chegava no final do culto e via até mim e falava: pastor, estou trazendo aqui minha noiva, e a gente casa daqui a 2 semanas, e quero que você ore e nos dê a bênção. Eu nunca tinha visto a menina, não sabia nem quem era ninguém. E eu ficava: então só quer que eu ore, né? E algumas vezes eu me negava. Aí o pastor é ruim. Mas uma das vezes que eu fiquei mais impactado e sem dar resposta, não sabia o que falar, foi depois de 2 anos, na igreja, em um culto, apareceu alguém e me deu os parabéns por estar ali. Eu: obrigado, seja bem-vindo, que você fique aqui. Eu: obrigado. Seu pastor novo aqui, né? Falei: sou e não sou, né? Mas eu nunca te vi. Eu falei: eu estou aqui tem 2 anos. Tanto tempo assim? Falei: sim, o novo é aquele outro lá que chegou agora essa semana. Ela não sabia quem era eu, nem eu sabia quem ela era, e o final, sabe o que ela disse? Eu sou dessa igreja, eu sou membro dessa igreja, e eu dou dízimo. Eu fiquei: meu Deus do céu, como pode alguém conhecer o pastor da sua igreja depois de 2 anos e ainda dar os parabéns para ele, e seja bem-vindo, e dizer: eu sou dessa igreja? Meus irmãos, isso é uma mentira do diabo. O fato de você ter a carteirinha de membro de um lugar, de você dizimar nesse lugar, não faz de você parte da família, e você pode ser também um desigrejado que frequenta igreja. Tem algumas versões que a gente precisa dar uma olhada, e a primeira dela é a igreja institucional é uma invenção pagã. Foi Constantino, e foi isso, foi o Papa não sei quem, e nos esquecemos de que comunidade, igreja é tratada por Deus antes mesmo de qualquer outra coisa.
Deus sempre reuniu o seu povo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. O povo estava reunido em torno de Deus e de cuidado mútuo, e andavam juntos, lutavam guerra juntos. Deus construiu uma família e um povo chamado Israel, que se reunia em seu nome, e depois a igreja, que se reúne em seu nome e proclama a sua verdade pelos quatro cantos. A igreja não é simplesmente uma instituição pagã fundada por um homem, a não ser que eu olhe para Jesus e diga que ele é um pagão. A gente precisa ter alguns cuidados de não começar a pensar igual alguns youtubers que têm aversão à igreja, têm sangue nos olhos contra a igreja, destilam um ódio em suas palavras contra a igreja. A minha preocupação é quando alguém não está falando simplesmente de uma instituição quebrada, falida, em pecado, que pode acontecer, e sem querer acertar a noiva do cordeiro, meus irmãos. Aí tem um problema seríssimo, porque quem se mete com a noiva dele, é ele que se levanta para poder defender. Outro argumento que eles colocam, e quem é um desigrejado no próprio coração, é que a igreja ela é opcional para os cristãos. Isso aqui é opcional, eu posso me reunir em casa sozinho, ou então com meu filho, com a minha esposa, com um amigo ou com alguém. Se você estiver na sua casa com um amigo, com a sua esposa, com seus filhos, pronto, você acabou de criar uma nova igreja. É um grupo base para uma nova igreja. Aí você reúne ali, toma ceia ali, e ele fala, nós temos problema com a igreja institucionalizada. E acabou de criar uma, e em breve vai precisar de um CNPJ, e aí você também vai estar institucionalizado. Vai ter que pagar imposto, ter uma contadora, um contador, e aí pronto, você também está incluído, e em breve alguém vai estar falando de você também. A igreja ela não é opcional, a igreja é necessidade de toda a ovelha de Jesus. Eu preciso estar aqui. Os ministérios para-eclesiásticos, como Trilha Radical, Tomando a Forma de Cristo, Dizascope, seja lá, mas o que for em que você vai lá e consome conteúdo, não substitui a igreja. É bênção para a nossa vida, mas não substitui a igreja de Cristo. Não substitui, porque nós precisamos um dos outros, precisamos do tratamento, do cuidado, do discipulado, e isso se dá na comunidade de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, onde é ali que eu recebo isso, e em nenhum outro lugar. A igreja para mim não é opcional, porque Deus me deu nela uma nova família. Porque nela estão meus irmãos, minhas irmãs. Homens e mulheres mais velhos que se tornaram meus pais. Jovens mais velhos do que eu que me instruíram e me botaram de volta na escola. Mulheres que se tornaram como mães adotivas, que cuidaram de mim, me instruíram, que me impulsionaram, que investiram em mim. E ali eu fui pastoreado, advertido, disciplinado, cuidado, amado. E eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro. Em casa não existe a possibilidade de você sentir o perfume da Avon, e seja lá do que for que o outro tem. Você não vai ter como ver a cor dos olhos do seu irmão, porque comunidade e igreja é presente. É presente. Porque online não temos como ter problemas. Não temos como não gostar um dos outros e ter dificuldade com uma coisa que o outro gosta e eu não gosto. É junto que a gente tem esses problemas. E é com esses problemas que crescemos e desenvolvemos. Então a igreja não é opcional para um cristão. Mas alguns acreditam que a igreja ela é opcional. A igreja ela é um obstáculo ao verdadeiro crescimento espiritual. Ela atrapalha a vida do crente. Ela impede a vida do cristão. E aí vamos ficando confusos, olhando para pessoas que afirmam seguir a Jesus, mas não sabem nada sobre a vida dele.
não tem contato, não tem vida. É de verdade, muitas igrejas que têm o nome de Cristo nelas, às vezes não tem Cristo em suas congregações. Às vezes Jesus não está lá. E aqui, quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo à igreja que desonra a Cristo, mas igrejas sérias, bíblicas, que glorificam a Jesus. A solução, meus irmãos, não é abandonar a igreja, não é ser contra ela, mas o desafio é se juntar e lutar para que sejamos semelhantes a Jesus, mais parecido com Ele. Jesus deu a vida dele pela igreja. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja deve ansiar pelas bodas do Cordeiro. Esse é o nosso desejo. E quem é contra a igreja de Jesus se torna um inimigo do próprio Cristo. Mas infelizmente tem gente que luta e deseja o divórcio de Jesus com a sua igreja. Que Jesus abandone e deixe a sua igreja. A igreja de Jesus, meu irmão, pode andar pelo deserto. A igreja de Jesus pode andar no meio da guerra. A igreja de Jesus pode ter suas dificuldades e pecados, porque ela tem. Mas eu não consigo mais, porque um dia eu já fiz isso, de ficar procurando nas vestes da noiva do Cordeiro as manchas dela. Eu não consigo mais ficar olhando e procurando no vestido da noiva de Jesus a sua sujeira, as porcarias, ou então no que ela está envolvida, porque eu sou a noiva do Cordeiro. A minha luta e a minha oração é para que Ele santifique a sua noiva, e um dia as suas vestes serão purificadas e ela será perfeita. Mas ainda estamos lutando com as manchas que aparecem em nossas roupas. A gente pode olhar para a igreja de Jesus, amá-la, ou então virar um inimigo. A gente pode ficar o tempo todo aqui apontando falhas da igreja, que desafia a santidade dela, com uma visão idealista do que a igreja deve ser. E vamos criando em nossos corações ideias falsas sobre o que a igreja deve ser. E aí você vai perguntando, o que você acha que tem que ser a igreja? A igreja para mim tem que ser assim, assim e assado. Mas a pergunta é, o que Cristo pensa da igreja, não nós. É o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja, é a sua vontade, é o seu coração para a igreja. Não eu olhando para as suas falhas e apontando e dizendo, ela deveria ser assim, o cristão deveria ser assim, para mim um cristão não deve ser desse jeito e não pode andar desse jeito. Meus irmãos, eu quero ver andar com outro irmão para que ele tome a forma de Jesus, seja parecido com ele e glorifique ao Criador. Eu cansei de parar para ouvir pessoas que ficavam e chegavam até mim e ficavam apontando a vida de alguém, de algum irmão. Aquele fulano lá que anda com você é assim, assim, assim. É mesmo, ele é assim mesmo. E aí? E aí que ele não pode ser assim? Anda com ele então para ele mudar, pô. Porque quem anda sou eu. Então se mete na tua vida e eu que estou aturando, eu que estou aguentando, sou eu que estou orando. E um dia Jesus vai transformar a vida dele. Porque eu talvez seja pior do que ele. E tomara que Jesus transforme a vida dele ao ponto de cuidar da minha. Porque é assim que funciona o reino de Deus, meu irmão. Quem você cuida hoje, amanhã vai cuidar de você. Então, não pense que é o contrário, não. Vocês que são mais jovens, se eu precisar que troque minha fralda geriátrica, é vocês mesmo. A gente precisa combater a falsificação do evangelho. Porque ele não é essas coisas. Porque a igreja é perfeita e amada. O evangelho desigrejado é uma falsificação que nos rouba a alegria autêntica da comunidade de Jesus. O evangelho desigrejado vai colocando fumaça sobre o anúncio da verdade do evangelho. Mas quando nós ouvimos a verdade de Deus,
eu passo a amar aqueles ou aquela que ainda é imperfeita. Mas eu amo a igreja, meu irmão. Porque Jesus ama a igreja. A gente corre o risco de, em algum momento, pensarmos de que nós somos superior à igreja. Eu sempre digo para quem acusa e mostra as manchas da igreja e o pecado, e isso e aquilo, lá tem pecador, a minha resposta sempre é a mesma: aqui tem lugar para mais um. Sente-se e conviva com os pecadores, miserável, porque você é também. Mas eu quero que você olhe algumas sugestões do seu coração para o meu coração. Deixe sua visão idealista sobre a igreja impulsionar o desejo de reforma, de transformação, mas não apontando que sejam os outros, mas que você coopere, e que você não se torne um anti-igreja, mas alguém que coopera, que você constrói e ajuda na transformação, e não ficar acusando a igreja de que ela não é a igreja do Novo Testamento. Você já ouviu isso? A igreja de hoje tem que voltar a ser a igreja do Novo Testamento, da igreja primitiva, das igrejas do primeiro século. Você já viu alguém falando e dizendo isso? Mas, irmãos, eu não gostaria de congregar na igreja de Corinto, não. Lá tinha uma galera que tinha relacionamento incestuoso. Imagina, irmão. O pau quebrava lá. Na hora da ceia tinha uma galera que ficava com fome, o outro que levava seu fazão, guardava. Falava, não divide não. Eu não gostaria de congregar na igreja de Corinto. Na igreja da Galácia, rapidinho abandonaram a fé. Já estavam indo para outro evangelho, e Paulo adverte eles. A igreja de Tessalônica estava sofrendo de maneira mundana, mas uma restauração deveria vir sobre eles. Na igreja primitiva, existia guerra entre legalismo, volta para a lei, obedece à lei. Imagina ficar nessas discussões. Mas nós ansiamos por uma igreja que não existiu. Porque todas as igrejas até hoje são igrejas com dificuldades, com problemas, são igrejas que têm pecados, são igrejas que têm dificuldades, são igrejas que ainda não honram 100% a Jesus. Que igreja que queremos? Aqui não existe ou aqui vai existir no futuro? Meus irmãos, somos chamados para participar dessa igreja, com dificuldades, com problemas, com pecados, com lutas, com gente quebrada, porque é no meio dela que Jesus está transformando nossos corações, para que um dia estejamos de forma perfeita diante do Cordeiro, com nossas vestes brancas, purificada e comunidade diante dele adorando. Mas enquanto isso não acontece, ame a igreja de Jesus, ou você vai se tornar um opositor. Não deixe que esse idealismo afaste você da igreja local. Esse idealismo de uma coisa que não tem e não existe. Não permita que esse desejo por uma grande reforma na igreja brasileira te leve para longe da igreja. Conversando com amigos que estão longe da comunidade, e ele fala, eu não estou mais por isso, e por isso eu não estou lá mais participando, porque tem isso, porque tem pastor ladrão, porque tem pilantra, aquela coisa toda. E todas as vezes que essas pessoas participavam da comunidade onde eu estava, eu perguntava assim, aqui os pastores roubam a igreja? Não. Aqui a gente presta conta do financeiro? Sim. Aqui a gente está enganando alguém? A gente está pegando mulher de alguém? Não. Então você não tem desculpa, porque você participa dessa comunidade, não é da outra, não. Do pastor que tu está falando, não. O errado aqui é você. Porque se aqui você não tem isso, e tu está me dizendo isso, ou você está me acusando,
Ou então você está com uma ideia e tomando conta do quintal dos outros, em vez de tomar conta da tua vida. Mas a ideia idealista de uma reforma, de uma igreja purificada, afasta muitas vezes as pessoas. Eu escolhi ficar no meio da igreja e dentro da igreja, orando para que essa reforma aconteça em mim e em meus irmãos. Eu prefiro ficar do lado de dentro do que na internet falando mal da igreja, porque eu tenho um temor de tocar na noiva do Cordeiro e ver ele diante de mim dizendo: a quem tu está perseguindo? A quem você está perseguindo? Eu prefiro ficar do lado de dentro e amar a igreja de Jesus. Cristãos quebrados, egoístas, feridos, estarão dentro da igreja e isso será visível. Não esconderemos essas coisas, porque não temos problema com isso, porque Cristo morreu por causa disso e por isso, pelos nossos pecados. Devemos amar as pessoas, apesar de suas falhas, porque Cristo nos amou sabendo quem éramos e quem somos. Somos um problema dele. Falamos sobre amar os outros, mas somos rápidos em pegar a estrada oposta quando existe alguma dificuldade entre uns com os outros. É melhor, às vezes, trocar de comunidade, trocar de igreja, do que ficar e resolver, do que ficar e ter conversas difíceis. São essas coisas que levam gente para dentro das suas casas, em que ficam consumindo de pregação em pregação, mas não querem estar envolvidos com a igreja de Jesus. E isso é um problema. Mas é aqui dentro, irmãos, que somos moldados, porque a igreja nos molda. Foi dentro da comunidade que eu, tendo raiva e ódio, aprendi a ter mansidão. Foi dentro da comunidade em que, tendo desejo de vingança, tive que trabalhar com misericórdia. Foi dentro da comunidade que aprendi que eu não deveria ser um mentiroso, mas um homem de verdade, andando em verdade. Foi dentro da comunidade que eu aprendi a ser marido e estou aprendendo a ser pai, a ser irmão, a ser companheiro, a ser leal. É a comunidade que tem moldado a minha vida, o meu caráter, e louvado seja Deus pela igreja dele que tem transformado a minha vida. O calendário da minha vida está totalmente ligado à realidade do calendário da igreja. Domingo é dia do Senhor, meu irmão. Eu não trocarei o domingo por um shopping, a não ser que eu esteja de férias em algum canto. Eu não vou trocar meus dias de reuniões com meus irmãos por coisas fúteis, que não tem nada a ver, usando como desculpa para não estar junto, até os dias que eu não quero estar junto de verdade. Porque tem dia que eu quero ficar em casa, eu não quero ir, eu não quero estar, eu quero ficar quieto, mas quando eu vou me obrigando a ir, a comunidade reunida me traz alegria, aí eu fico lá até tarde, batendo papo e conversando, porque aquela vontade anterior foi substituída pelo amor da comunidade que trata os nossos corações. A comunidade de Jesus molda a gente. E no meu calendário está os meus irmãos. Temos essa oportunidade, porque é na comunidade que nos preparamos para o grande dia do Senhor. É na comunidade que nos submetemos à autoridade dos santos em Jesus, seja de um líder em que a própria comunidade constituiu, mas também é o meu irmão e a minha irmã, que é um sacerdote de Jesus. Eu preciso me submeter às autoridades espirituais que Deus tem colocado sobre a minha vida, porque eu preciso delas para me ajudar a desenvolver a minha vida e me ajudar também quando as mentiras
estão assolando o meu coração, a minha mente, e quando eu estou inquieto, tentando confiar nos ídolos do meu coração, em que essas lideranças, e aqui eu não estou dizendo o pastor, presbítero, mas eu estou dizendo pessoas levantadas por Deus, com a autoridade de me levar para Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas que andam com você consegue ir até Jesus? Quantas pessoas que conversam e te acompanham, você consegue levá-los até Cristo? Nossas conversas, nossos bate-papos, os nossos ambientes, com quem convivemos, nos apontam para Cristo ou nos ajudam a ofendê-lo e a pecar contra ele? Com quem estamos envolvidos? A verdade das Escrituras para todos nós é que precisamos nos reunir como comunidade de verdade, porque é nela que aprendemos uns com os outros. Todos nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: as injúrias daquele que te injuriava caíram sobre mim, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemos a uma voz e glorifiquemos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Suportamos aos outros. É nas nossas reuniões diante de Cristo que existe o suportar, aguentar, cooperar, ajudar, o sofrer junto, que nos leva até Jesus, meu irmão. É na ceia do Senhor que nos reunimos. E é para esse propósito, quando nos reunimos, um tem um salmo, um tem uma doutrina, um tem uma revelação, um tem língua, interpretação, mas tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Isso não acontece em casa, sozinho. Eu preciso de você, meu irmão, porque eu preciso ser edificado. Somos o corpo de Cristo. Somos a habitação dele, somos a morada do Altíssimo, somos o templo do Espírito Santo de Deus, e precisamos um dos outros, porque esse é o mandamento de levar as cargas um dos outros, amar uns aos outros, devemos cuidar e ter interação uns com os outros, e isso precisamos, é para isso que precisamos da comunidade de Jesus. Meus irmãos, não temos experimentado a ação poderosa de Deus em nosso meio, porque de alguma forma fomos contaminados com a ideia de que estar aqui às vezes atrapalha a nossa rotina, nosso tempo. Poderíamos estar fazendo outra coisa. A gente vai chegar em casa tarde, vamos ter que dormir, amanhã de manhã começa tudo de novo. Às vezes parece que a igreja está atrapalhando a vida dos crentes. Mas se você quer a presença gloriosa de Jesus, a presença gloriosa do Deus Pai, do Deus Espírito Santo, você precisa entender que Deus ama e gosta da reunião dos santos. Quando o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixe de congregar, não deixem de congregar, ele está deixando bem claro para todos nós. Devemos motivar uns aos outros na prática de amor e boas novas. Não deixemos de nos reunir.
para que a gente nos encoraje mutuamente, porque o dia do Senhor está próximo. Se você não tem pensado sobre isso, Jesus voltará para nos buscar e está próximo. Mas eu quero que você pense na sua comunidade de fé como lugar onde Deus se encontra conosco. Quando nos reunimos aqui e não aceitamos a ideia de ser um desigrejado que não vai nunca na igreja, ou um desigrejado que nunca participa de nada da sua comunidade de fé, não se importa uns com os outros. Nós estamos falando sobre o Deus que se apresenta no meio da sua congregação. Foi ele, ideia dele, de que construísse o tabernáculo no meio do povo, porque ele queria estar no meio da sua congregação. O templo foi construído porque ele queria estar no meio da sua congregação. O segundo templo foi construído porque ele queria estar no meio da sua congregação. Davi tem um tabernáculo onde ele está no meio da sua congregação. A arca é levada no meio das batalhas, no meio das guerras, porque ele é o Deus que está no meio da sua congregação, da sua eclesia, da sua igreja, da sua comunidade. Mas não ficou por aí, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Deus gosta de estar no meio do seu povo, da sua congregação. Os discípulos estavam aguardando Jesus e ele entrou de porta dentro e diz: Pai, seja convosco, porque ele gosta de estar no meio da sua congregação. A igreja estava reunida ali aguardando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, porque Deus gosta de estar no meio da sua congregação. E todos os discípulos experimentaram coisas poderosas, porque Deus se manifesta na reunião do seu povo. Quando decidimos andar sozinho e não gostamos da reunião dos santos, você está rejeitando a presença do próprio Deus, que está, quando 2 ou 3 se reúnem no meio dele, ele está presente. Deus está aqui, ele ama a sua congregação. E ele é aquele que pode gerar no coração do desigrejado amor, paixão, desejo e vontade pela sua presença novamente. E a melhor coisa que existe é, enquanto ele está no nosso meio se movendo, olhar na cara um dos outros e dizer: essa mesa é feita pelo Deus que ama os pecadores e que está no meio da sua congregação. Nós podemos comer e nos deliciar, porque ele gosta de estar no meio do seu povo. Para quem anda sozinho, para quem é desigrejado, perde a oportunidade de ter o Cristo ressurreto no meio da sua igreja. Ele anda no meio de nós. Pense sobre isso. E eu espero que você passe a amar a igreja de Jesus, porque você está perdendo muita coisa em não andar junto com os outros pecadores que estão amando Jesus e sabe que ele se encontra sempre com o seu povo. Ore ao Senhor sobre isso.